Ainda está carregando aqui, agora foi. Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula agora é bem importante, essa aula, como eu falei. Essa aula a gente vai ver ácidos e ésteres, né? Que eles se reagem, né? E é bem interessante. Por exemplo, eu consigo fazer um éster por meio de um álcool e de um ácido, né? Essa é a matéria do futuro, bem muito importante. E nessa aula a gente vai ver a base deles. Primeiro eu vou começar pela revisão, né? Que a gente viu nas últimas aulas. Na última aula, a gente viu basicamente, falou bastante do que a gente já viu, a gente falou bastante também das diferenças entre éteres e cetonas, né? Que acho que perguntaram por que ele evapora rápido, né? Que ele é volátil. Mas o que a gente realmente viu, a gente falou de éteres, a gente falou que o éteres ele vai ser a primeira função que divide a cadeia em duas. Então aqui, por exemplo, ele divide o que seria um butano, né? Se tivesse os 4 carboninhos ligados, seria um butano, mas temos esse oxigênio aqui no meio, que não permite isso, ele divide a cadeia em 2 etis, por isso é o éter dietílico, né, que a gente viu, tem vários nomes para dar para esse éter, que vai ter um oxigênio dividindo a cadeia em 2, ok? E vou tentar falar um pouco mais em sala, porque é importante, então vou me restringir um pouquinho, mesmo estando um pouco animado para ela, vou falar um pouquinho mais lento. A gente falou que os éteres, eles podem ter vários tipos de ligantes, eles podem ter os ligantes alquila, eles podem ter ligantes arila, então eles podem ter neles anéis aromáticos, né? Muito interessante, né? Tá até dando exemplos aqui. E tem anéis aromáticos, né? Que temos um éter misto e um éter, né, somente aromático, né? Com 2 anéis aromáticos, né? Podem crescer, poderia ser, por exemplo, outro anel aromático aqui. Desculpe o desenho, como sempre. Pode ser aqui, pode crescer a cadeia para cá. Enfim, os ligantes podem crescer ad eterno, né? Pode crescer infinitamente. Mas aqui a gente traz os mais simples, porque senão eu ia ficar essa aula de desenho aqui, né? Desenho de cadeias carbônicas. Enfim, a nomenclatura, a gente viu que tem 2 tipos de nomenclatura, a IUPAC a gente vai usar. Se pedirem para vocês nomearem um éter, usem a nomenclatura IUPAC. É mais fácil até, né? Se distinguir os grupos. Então, é sempre o grupo menor e depois o grupo maior. Ou seja, metóxi, etano, né? Outra opção, etóxi, não sei se, etóxi, butano, ok? Então, vai seguir sempre essa regrinha. É bem tranquilo de você nomear, somente pela primeira parte do grupo, certo? Então, se tiver um carbono, oxigênio, e depois 2 carbonos, metóxi, etano. 2 carbonos, et, oxigênio e depois 4 carbonos, então esse vai ser o etoxibutano. Então, né, aqui eu dei um exemplo, esse aqui é o etoxietano, obviamente, os 2 lados são legais, mas ele também é chamado de, né, a nomenclatura usual dele seria o éter dietílico, ok? Ou éter só etílico, porque ele é bem comum, né? Ele é conhecido como éter comum. E aqui outro exemplo da nomenclatura usual, que a gente vai ter o primeiro grupo, depois o segundo grupo, aqui a gente não discerne eles pelo tamanho, e sim pela ordem que ele aparece, então um pouquinho diferente, ok? Então aqui, por exemplo, esse é o éter etil metílico, tudo bem? E éteres não são tão importantes, né? As funções que a gente vai ver nessa aula são bem mais importantes. Um segundinho, já volto. Sou da gravada, só espera um pouquinho. Pronto. O Lê estava mandando aquele aí. Vou continuando aqui. Dei alguns exemplos de éteres que a gente já viu, né? Bem tranquilo, não é tão importante, mas aí sim a gente entrou na parte da aula que essa sim a gente vai prestar muita atenção, que são ácidos carboxílicos, ok? Já deve ter ouvido falar, né? A gente deu alguns exemplos na última aula, a gente falou do grupo funcional dele, que é a carboxila, esse nome vocês precisam lembrar, carboxila, que é a junção de 2 grupos que vocês também precisam lembrar, que é a carbonila, que é o grupo das cetonas, e dos aldeídos. Ok? E esse é a hidroxila, que é o grupo dos álcoois e derivados, né? Álcoois e derivados seria álcool, fenol e enol. Ok? Todos têm um grupo hidroxila. Tudo bem? Então, a junção desses 2 grupos funcionais em um só. Então, junta a carboxila, que é a carbonila mais hidroxila. Normalmente, vocês precisam muito lembrar.
A gente falou um pouco de ácidos fracos, né? Vocês tiveram essa parte de Ka, de alfa com IAN, então me restringi um pouco nessa parte. E a parte de hidrogênio ionizável também é importante também, porque todos os ácidos vocês vão ver que eles vão ter que ter um hidrogênio ionizado, um hidrogênio que vai se liberar, por exemplo, em água. Deixa eu tentar dar uma pequena explicação disso. Por exemplo, nós temos o ácido clorídrico, ok? Essa é a carinha dele. Isso aqui é um ácido inorgânico, não é um ácido orgânico, tá bom? Ácido forte, mas é inorgânico. Ok? Peraí. C dupla O e OH não é ácido carboxílico? É sim, exatamente ácido carboxílico, Brian. Certinho, C dupla OH. Deixa eu ver aqui. Beleza. HCl é um ácido inorgânico, ok? O que vai acontecer? Quando eu coloco ele em água, ele tem a famosa ionização, né? Isso, ionização, exatamente. Ele tem ionização, eu sempre confundo um pouco com dissociação, né? Tem até uma ano passado que a gente discutiu um pouco de ionização contra dissociação, o que é cada um, mas esse daqui, no caso, é uma ionização. A diferença, né? Vou passar aqui rapidinho. A diferença entre ionização e dissociação é bem simples. Por exemplo, se eu tenho NaOH, que é uma base, em água, o que a água vai fazer? A água vai separar as duas cargas, porque aqui a gente tem uma ligação, né, entre metal e ametal. Então, é Na+, e OH-. O que a água vai fazer? Ela vai dissociar, ela vai separar em dois essas cargas. Né? Aqui, em cima, a gente não tem essas cargas bem definidas. Né? É ametal com ametal, é uma ligação covalente. A gente não tem já as cargas, a gente vai precisar ionizar, a gente vai precisar fazer íons. Então, essa é a diferença entre ionizar e dissociar, ok? Então, voltando ao nosso tema, no caso de cima, do HCl mais H2O, o que vai acontecer? Né? Eu vou criar H+, mais Cl-, né? E a água que é o solvente. O solvente, nesse caso, vai ficar tranquilo. Outro modo de representar isso, que o pessoal gosta, em vez de representar o SH+, a gente representa o íon hidrônio também. H3O+. Opa. Fiz uma confusão aqui. H3O+, ok? Conhecido como íon hidrônio, mas acho que vocês vão ver tudo isso aqui com o IAN, tudo bem? Então, isso que está acontecendo, todo ácido, ele vai ter esse hidrogênio ionizado, todo ácido orgânico, né? Que a gente chama de ácido carboxílico. A gente vê que outras teorias de ácidos e bases, por exemplo, essa é uma teoria muito de Arrhenius, a teoria de Arrhenius, que fala que ácido libera H+, e base libera OH-. Então, para ácidos orgânicos, a teoria de Arrhenius funciona muito bem. Os ácidos orgânicos, os ácidos carboxílicos, eles vão liberar esse hidrogênio em água. Então, se a gente tivesse, por exemplo, vou apagar esse slide, um ácido orgânico, C dupla OH, né? Pegar um bem simples, CH3, C dupla OH. Esse aqui é o ácido etanoico. Ok, deixa eu ver se teve uma pergunta. Não, o Leandro levantou a mão. Pode falar, Leandro. Então, eu não entendi essa parte de dissociar. Tipo, a água ela vai retirar, eu sei que ela dissocia, né? Então não significa que ela vai ionizar, né? Um não vai virar ânion, outro não vai virar cátion, é isso? É nesse sentido? Isso. No caso do NaOH, é uma ligação iônica, ele já tem carga. Então, o que a água vai fazer vai separar os dois. Tá, Ela vai entrar aqui no meio e separar. No caso do HCl, eles não têm carga. É uma ligação covalente. Ok? A água vai ter que criar íons, ela vai ter que ionizar. Então, aqui ela só separa, então dissocia, e aqui ela ioniza, ela cria íons. Tudo bem? Muito obrigado, beijos. De nada. Então, voltando aqui para a química orgânica, né? Se eu tivesse um ácido orgânico, o que vai acontecer? Eu vou reagir com água, ok? E ele vai liberar aquele íon hidrônio, né? Aquele H+. Esse aqui é o íon, é só o hidrogênio. Chama isso aqui também de próton, tá bom? Tem que falar, ele reagiu com água e liberou o próton. Por que chama H+ de próton? Porque o H+, ele é um núcleo com um elétron rodando, certo? Um elétron. Se eu tirar esse elétron, né, se ele ficar positivo,
esse elétron sai fora, vai ser só um núcleo. Então, vai ser só um próton. Por isso, a gente chama o H+ de próton. Também vocês podem ver essa nomenclatura. É a primeira vez que eu vi me confundir um pouco, mas depois deu para entender. Então, o ácido orgânico vai liberar este próton. E vamos ter também H3C, C dupla O, simples O, e uma carga negativa, né? A gente sempre tem que ter conservação de cargas. Isso é bem interessante. Aqui, a gente não tem carga nenhuma, certo? Então, a gente tem carga zero. E aqui, a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva. Então, o saldo é zero também, ok? Isso é bem interessante. Quando vocês preferem fazer esse tipo de reação, vocês podem ver que, putz, fez um H+, só que você não coloca aqui a carga negativa. Se você olha esse bate-olho, putz, não tinha nenhuma carga e depois tinha uma carga positiva, vai ter que ter uma carga negativa contrabalanceando ela para neutralizar, ok? Isso é só um adendo que eu estou fazendo aqui, mas só para vocês entenderem como é que funcionam os ácidos, por que eles são chamados de ácidos orgânicos? Porque eles são chamados de ácidos carboxílicos, porque eles conseguem liberar esse próton de maneira bem fácil, relativamente, comparado a outros compostos orgânicos. O álcool também consegue liberar esse próton, só que é bem mais difícil. Por exemplo, o alcano, ele consegue liberar? Mano, até que consegue. Só que é muito impossível. É muito raro você conseguir liberar um próton de um alcano. Então, tanto que tem a fila de acidez de todos os compostos orgânicos. O ácido carboxílico é o primeiro, é o que mais fácil libera esse próton, e depois vai caindo até chegar no alcano, que é o mais dificilmente libera esse próton. Tudo bem? Então, se você pensar em ácidos orgânicos, pensem primeiro em ácidos carboxílicos, pensem primeiro na função C dupla OH. Deixa eu ver. Agora sim tem uma pergunta. Ionizar igual associar? Não. Não entendi. Ionizar, ele é diferente de dissociar, mas também é diferente de associar. Ok? São fenômenos parecidos. O ionizar e dissociar são parecidos, mas não são iguais. Okay? Mas também não são antônimos. Okay? Fica bem essa questão. São fenômenos diferentes. Um ele vai criar cargas, no outro ele vai só separar as cargas. Bem? Se quiser eu desenho aqui de novo para explicar. Não entendi por que o H+ se torna um próton no segundo caso. O que é o segundo caso? Desculpa. Acho que é nos produtos. Nos produtos? Ok. O H+ é um próton, porque eu vou desenhar aqui o hidrogênio para vocês. O hidrogênio desenha de preto. O hidrogênio, né? Você pode ver na tabela periódica, é o H1, o primeiro elemento da família 1A, certo? Ele está lá. E tem 1,000 alguma coisa de massa, acho que 1,008. Muito bem. Isso aqui, né, massa molecular, não sei se vocês sabem calcular, mas tem que pensar em todos o hidrogênio, deutério, trítio, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, senão vai ficar aqui até amanhã. Como calcular a massa, né? Enfim, o hidrogênio ele vai ter um próton, que a gente conta na natureza. Ele vai ter um próton, e ele vai ter um elétron circulando ele, ok? Na camada 1s2. Ele vai ter 1s1. Tudo bem? O hidrogênio, quando a gente conta na natureza, ele não é estável. Ele precisa fazer uma ligação covalente para completar a camada e ficar 1s2. Ok? Acho que esse conteúdo já tiveram, né? Distribuição eletrônica. Se ele conseguir outro elétron, ele consegue ficar estável. Só que na natureza ele não é estável. Mas, se eu retirar um elétron, né, a carga positiva significa tirar elétron. Então, se tem um hidrogênio que é positivo, quer dizer, um hidrogênio é esse cara aqui, que eu, em vez de dar um elétron para ele, eu tirei um elétron dele. Ok? Então, o hidrogênio aqui perdeu esse elétron. Se o hidrogênio perdeu esse elétron, quer dizer que ele é só um próton. Ele não tem mais o elétron circulando ele. Então, a gente pode chamar o H+ de próton, porque ele é realmente só um próton que está sozinho vagando por aí. Tudo bem? Não sei se faz sentido agora, mas é justamente a gente vai tirar o único elétron do hidrogênio, já tem pouco, a gente tira dele e fica só um próton. Por isso a gente chama ele assim. Mas ele perde o elétron para o O, exatamente. Boa pergunta. Eu não queria apagar esse slide, mas eu precisaria de um espacinho para fazer isso aqui. Ó, pensa comigo.
eu tenho essa ligação, né, C dupla O, eu não vou me interessar com mais a cadeia, né, só esse grupo funcional, C dupla O ligado a H. O que vai acontecer? Quem é mais eletronegativo, né? Não sei se vocês lembram da fila de eletronegatividade, é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo. Opa, fiz o R do bromo maiúsculo. Bromo, iodo, enxofre. Aqui. Eu quis chegar até o hidrogênio. Mas você vê que isso aqui é fila de eletronegatividade. Você vê que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Olha a distância entre eles. Você pode ver pela tabela periódica também onde que eles estão. Então, o oxigênio vai ter uma carga parcial negativa maior. Por quê? Temos uma ligação química, essa ligação tem 2 elétrons, e eles vão ficar mais próximos do cara que mais puxa elétrons, que é o oxigênio. Então, vai estar mais deslocado para o oxigênio. Então, se a gente pensar nessa ligação química, O, vou desenhar os elétrons, tá? Ia ter um elétron aqui, e o H com o elétron dele. Esse elétron do hidrogênio fazendo ligação covalente aqui. Vocês já tiveram ligação covalente, né? Não estou falando uma coisa Sim. muito... Tá. Na verdade, isso aqui estaria... Como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons estão mais próximos dele. Então, os elétrons da ligação estão muito mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, porque o oxigênio atrai mais elétrons. Então, por isso, você tem uma carga parcial negativa. E o hidrogênio tem uma carga parcial positiva. Ok? O que acontece? Eu vou falar para vocês, isso aqui é um pouco fora da minha matéria, mas eu vou dar um pequeno spoiler para vocês da matéria aí de ácidos. Quando a água chega, o que temos? Vamos desenhar a água aqui. Vou desenhar um pouquinho de lado, tá? Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. A água, ela tem um caráter muito parecido. Ela tem hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, o que está acontecendo? Esse hidrogênio, por mesmo motivo, vai ter uma carga parcial positiva. Este vai ter uma carga parcial positiva. E esse oxigênio vai ter uma carga parcial bem negativa, porque tem, em tese, 2 hidrogênios nele que estão meio que dando elétron para ele, certo? Não sei se estão acompanhando até aqui. Essa parte não é simples, tá? Isso aqui não é simples. Mas é legal vocês entenderem, para entenderem ácidos carboxílicos. Ok? Entenderam até aqui? Ô, Breno, eu só não entendi, tipo, a síntese disso, tipo, isso tudo pra quê? Não. Eu tô respondendo que por que forma essa carga positiva. Por que ele libera o próton? Então, mas isso é mas eu não entendi o porquê que a gente chegou nisso. É para falar que o ácido carboxílico libera muito mais próton? É muito mais fácil liberar esses prótons? Tá. Sim, é que o Dan perguntou por que ele se torna um próton e por que ele perde elétron pro oxigênio, tá explicando mais para ele isso daqui. Não, tudo bem. Não, eu queria saber só. Tranquilo. Aí você vai ver aqui que quando esse cara tá de boa, ele tá de boa. Mas quando eu coloco a água, a gente pode ver que tem uma carga positiva do hidrogênio e tem uma carga negativa desse oxigênio aqui. Então, o que esse hidrogênio pode fazer? Ele pode simplesmente migrar daqui para cá, ok? E com isso, os elétrons ficam com o oxigênio, ele meio que dá os elétrons para o oxigênio, formando essa carga negativa aqui, essa carga positiva aqui. Por isso que pessoas gostam de colocar, em vez de colocar só H+, colocam H3O+, que seria tudo isso daqui, ok? Mas vamos falar, isso é meio mais complicado, aí você entendeu o básico disso, que é, basicamente, hidrogênio dá o elétron dele por oxigênio, ok? Como que eu sei que isso vai acontecer numa fórmula? E a primeira vez que você vê isso parece um pouco confuso, mas depois fica muito automático. Quando você vê um hidrogênio ligado ao oxigênio, você sabe que esse hidrogênio pode ir embora, ok? Isso é normal. Isso pode acontecer nos álcoois? Pode acontecer, mas acredite em mim, né? Nos ácidos carboxílicos isso é muito mais fácil de acontecer, justamente porque ele tem esse dupla O aqui em cima. Ah, mas por quê? Tudo mais quero saber. Isso acho que vai ocupar um pouquinho mais de tempo da aula, então acredite em mim, ácidos carboxílicos liberam esse hidrogênio muito, muito mais facilmente do que os álcoois e do que os outros compostos orgânicos. Ô, Okay? Breno, eu sei que você já falou isso, mas nos aldeídos, então, isso não acontece. Não é tão fácil tirar, né? Exatamente. Nos aldeídos, o que a gente vai ter? Vai ter C dupla O simples hidrogênio. Esse hidrogênio,
ele não está ligado a um oxigênio, né? Então ele é muito mais difícil de sair, ok? Tá. Beleza. Ele não está ligado no oxigênio, está ligado no carbono que está ligado no oxigênio, entendeu? Então ele é muito mais difícil de sair do que este cara aqui que está ligado ao oxigênio. Ok? Por causa dessa diferença de eletronegatividade. Beleza. Tudo bem? É muita coisa, eu basicamente juntei todos os conteúdos da química em um só, mas acho que vocês conseguem entender. A perda de elétrons no hidrogênio, sim, ele só tem um elétron, não é perda de elétron, perde um elétron só. Ele perde o elétron dele para esse oxigênio e ele vai procurar essa carga negativa aqui. Ok? Por isso que ele fica H+, porque ele justamente perde o elétron dele e vira só um próton. Ok? Ele perde para o oxigênio essa quebra de braço. Isso, né? Esse resuminho que eu dei no começo da aula sobre ácidos, acho que agora fica muito mais entendível a vocês essa parte de ácidos. Esse resuminho. Enfim. Agora vamos para a parte mais chata, né? Essa parte de ácidos eu gosto mais, não sei se vocês gostam, mas é uma parte que eu curto bastante. Mas agora a parte chata que é de nomenclatura, mas a gente precisa saber, obviamente. A última linha que falou do ácido fórmico, né? Que a formiga, é o veneno das formigas, então por isso recebe esse nome de fórmico, né? Tanto que o aldeído também recebe esse nome, o aldeído fórmico, ok? E o ácido acético, também muito importante, é o ácido que tem no vinagre, que talvez a gente use numa reação orgânica aí no futuro, não experimentos, talvez. Ok? É muito importante na indústria química também, fazendo plásticos e muito mais. Vamos falar um pouco das peculiaridades. Os ácidos carboxílicos vão estar sempre na ponta, porque o carbono, C dupla O, OH, a gente vê que ele já faz 3 ligações, então só pode fazer mais uma, então ele vai estar sempre na ponta, muito parecido com o aldeído, ok? Sempre na ponta. Eles podem ser alifáticos aromáticos, aqui, né? Sabem que toda função eles podem entrar em alifáticos aromáticos e tudo mais, não tem muita restrição. Forma radical acila, aqui a radical o OH, então esse radical aqui é o acilo, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, ok? Isso aqui está errado, retirar OH. A gente vai falar um pouco mais para frente, não quero frisar muito isso agora. Quando a gente for falar em reações orgânicas, a gente vai falar mais do radical acila e a gente frisa um pouquinho mais. Isso aqui, algumas pessoas pensam, tá, essa função vai ser o álcool, vai ter um OH lá. Mano, pode ter várias carboxílias na mesma molécula. Então, eu posso ter uma função que tem 5 carboxílias. Então, são meio que 5, um ácido 5 vezes, né? E isso justamente tem esse tipo de diferença. Então, por exemplo, o ácido cítrico, né, o ácido das frutas cítricas, ele tem 3 carboxílias. Acho que eu não trago a molécula dele, mas trago aqui uma laranjinha. Ele tem 3 carboxílias na mesma molécula, então é chamado de triácido, ok? Então tem os monoácidos, tem os diácidos, tem os triácidos, dependendo do número de carboxílios na mesma molécula, que é o grupo funcional dos ácidos. Ok? São umas peculiaridades dos ácidos que são bem importantes. Agora sim, a nomenclatura. A nomenclatura não é complicada, ok? A nomenclatura é relativamente ok. Mas o que a gente tem? A gente tem que, pela IUPAC, a gente tem que colocar nos ácidos, a gente vai começar com ácido. Então, antes de colocar o nome da molécula, a gente vai colocar ácido para reconhecer o que é. E a terminação dele, né? Aquela parte. Lá na primeira aula, lembra que eu tinha os alcances, por exemplo, but, O. Eu falava que esse O aqui é porque é de hidrocarboneto. Então, a gente está vendo que nas funções esse finalzinho está mudando. E se fosse um ácido, esse finalzinho seria óico. Ok? Então, o nome desse ácido seria ácido, né? Ácido no começo, butanoico. Tudo bem? Então, muda o começo, né, que a gente vai colocar um ácido na frente, e muda o finalzinho, que a gente muda para óico. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. A numeração, como é uma função que está sempre nas pontas das moléculas, a numeração vai sempre começar do carbono da carboxila. Então, vai começar sempre deste carbono aqui. Ok? Então, este carbono vai ser 1, este vai ser o 2. Vai ser sempre assim. Este carbono aqui vai ser 1. Tudo bem? Aqui traz bastante confusão, às vezes, que a gente esquece do carbono da carboxila. Né? Exatamente, esse carbono faz parte da cadeia. Muita gente esquece de contar ele, e a gente, putz, se eu colocasse, por exemplo, uma ramificação aqui, um metil aqui,
Se você falar, o metil está no carbono 1, alguns falam que o metil está no carbono 1, você fala 1 metil. Primeiro que a gente sabe que isso está errado, que o metil nunca pode estar no carbono 1, né? A gente sabe que a ramificação não pode estar no carbono 1, isso aqui nem seria uma ramificação, né? Né, por exemplo, deixa eu fazer uma molécula mais completa aqui para vocês. Que acho que fica mais visível. Pronto. Então, qual seria o nome dessa molécula? Aproveitar que a gente sabe um pouco da nomenclatura. O nome correto dela seria ácido met-et-prop. Deixa eu deixar um espacinho. Então, seria ácido propanoico. Mas tem aqui a ramificação no carbono 2. Então, seria o ácido 2-metil propanoico. Desculpa, eu não consegui colocar esse espacinho aqui. Certo. Mas seria o ácido 2-metil propanoico, ok? Então, um pouco abstrato. Esse é o nome certo. Mas tem gente que fala, tipo, esse aqui é o ácido, né? Não é correto. Esquece que esse carbono da carboxila é numerado. E fala, cara, esse ácido aqui é o ácido 1, 2, é o ácido 1-metil. Aí conta 1, 2 carbonos etanoico. Isso aqui está completamente errado, ok? Isso aqui, quando a gente está vendo esse jeito de carbono e hidrogênio, é mais visível que está errado. Mas quando a gente está vendo a parte de bastão, isso aqui fica um pouquinho mais confuso. Né? Que em bastão, essa molécula aqui seria assim, ok? Você pode ver que fica um pouquinho confuso, fica difícil de ver este carbono aqui, ele fica um pouquinho escondido, esse primeiro carbono, e pode causar essa confusão, tudo bem? Né? Teria essa ramificação aqui também. É um pouquinho confuso, mas acho que dá para entender. O Leandro pediu, eu fiz em bastante. Chocado esse negócio. Sim, então isso causa bem confusão. Ok. Nomenclatura. A nomenclatura usual são esses nomes que eu passei, não os nomes mais antigos, tipo, o ácido fórmico seria a nomenclatura usual, entendeu? Então, essa nomenclatura, quando mais se fazem exercícios, mais vocês entendem ela, mais vocês pegam esse feeling, mas ácido fórmico e acético já é bom saber, acético principalmente. Ok. Acho que é isso. Também tem isso aqui, que aparece muito raramente, mas tem letras gregas que alfabeticamente começam no carbono lá da carboxila. Isso aqui é meio complicado de entender, né? Mas, por exemplo, este composto aqui, eu poderia falar que esse aqui é o alfa, carbono alfa, ok? E se tivesse mais um carbono aqui, seria o beta. Mais um carbono aqui, seria o gama, ok? Tanto da carboxila pro lado, vai falando esse alfa, beta, gama. Isso aqui é muito, não aparece, eu só vi em um exercício muito underground, mas é bom saber que, por exemplo, se eu tivesse uma ramificação aqui, pode falar, esse aqui é o ácido beta-metil, entendeu? Só que pode existir, mas não esquenta a cabeça com isso. Só trouxe aqui mais por curiosidade. Ok? Então, está aqui no exemplo, né? Infelizmente, a animação ficou um pouco errada. Mas, né, a gente tem que... Tem alguma pergunta? Né? Passando meio rápido, tem alguma pergunta em relação a isso? Em relação à nomenclatura? A nomenclatura é mais simples, mas tem alguma pergunta bem importante. Acho que não. Vamos lá para os exemplos. Este daqui, por exemplo, a gente vai seguir aquela mesma formulinha que a gente seguia para nomear os compostos mais simples. A gente vai ter que achar a cadeia principal. Só que a cadeia principal precisa conter a função e precisa ser a mais longa possível. Então, algumas pessoas falam que essa aqui é a cadeia principal. Tá? Ignorem isso aqui. Isso aqui só que a animação ela está um pouquinho errada. A cadeia principal, muita gente fala que é essa daqui. Só que isso não está correto. Porque eu tenho uma cadeia principal embaixo que é maior do que essa. Então, a cadeia principal correta seria esta daqui. Ok? Achamos a cadeia principal. Tem ligações duplas ou triplas, né? Tem saturação? Não tem saturação. Então, já sabe muita coisa. A gente consegue já numerar essa molécula. Então, esse aqui seria o carbono 1, né? O carbono da função é sempre o carbono 1. Esse seria o carbono 2, este o 3, este o 4 e este o 5. Então, seria um pentan
né? Já temos o pentan. A gente sabe que é um ácido, então terminação oico. E, obviamente, começa com ácido. Espera aí. Questão de espaço. Começa com ácido pentanoico. Mas temos uma ramificação. Em qual carbono? 1, 2, 3. No carbono 3 temos uma ramificação. Então, esse aqui é o ácido 3-metil, a ramificação é metil, pentanoico. Ok? Tem gente que acentua esse oico, eu prefiro não acentuar. Tudo bem? Essa seria a nomenclatura, deixa eu passar aqui o passo a passo do slide. Ok? Ácido 3-metil pentanoico, ou como eu falei, dessa parte, ácido beta-metil pentanoico, porque a gente começa a contar, né, o alfa do lado, aí depois vem o beta, gama e o delta. Tudo bem? Então tem, por exemplo, em peixes tem que tem o ácido gama alguma coisa. Então, é bem comum, não é comum, mas vocês podem encontrar alguns exercícios mais conceituais, mas eles explicam no enunciado o que eles estão falando. Ok? Por que a cadeia principal não pode ser a primeira que você fez? Porque tem menos carbonos. A cadeia principal sempre tem que abranger o máximo número de carbonos possíveis. Se eu pegar essa daqui, ela tem somente 4 carbonos. Ok? Mas... Estou com a caneta errada. Mas se eu pegar essa de baixo, que é a que a gente escolheu, ela tem 5 carbonos. Então a de baixo é a correta e a de cima está errada. Tudo bem? Sempre procura a maior cadeia possível. Não necessariamente vai ser a reta. Acho que na aula que eu dei, ano passado, eu errei. Eu falei que essa daqui é a cadeia principal. Só que olhando para o exercício, eu vi, putz, acho que tem uma cadeia maior aqui. Aí depois eu me corrigi falando que essa aqui de baixo tem um carbono a mais, então é a correta. Tudo bem? Uma coisa que pega, tá? Uma pegadinha que às vezes engana a gente. Essa parte de cadeia principal. Ok? E outro exemplo seria agora com um aromático aqui, né? Um fenil. Deixa eu apagar essa tinta aqui. E qual seria o nome? Seria somente ácido benzoico. Tudo bem? Porque é o ácido, né? O que está ligado nele? Um aromático, né? Então é um benzeno que está ligado nele. Em vez de benzeno, a gente fala benzoico. Ok? Porque tem essa terminação oico. Tudo bem? Não é benzenoico, né? Muita gente acha que vai ser benzenoico. Não é, benzoico. Tudo bem? É meio que uma exceção à regra, essa parte do benzeno. Porque o C1 é o primeiro carbono e não o último. Esse aqui? Eu sei que está com, imagino. Porque a gente vai sempre começar a numeração do carbono que está mais próximo à função. Lembra que tem algumas regras de numeração. Primeira coisa que a gente viu, a gente falou, tem que numerar o carbono para diminuir o número da ramificação. A gente viu, beleza, a gente vai fazer isso. Aí depois a gente viu, não, mais importante que isso é diminuir o número da insaturação. Beleza. Não, mas mais importante do que isso, a gente viu agora nessas últimas aulas, que é diminuir o número da função orgânica. Se eu colocasse esse aqui de baixo como sendo o primeiro carbono, a função orgânica ficaria no carbono 5. Esse aqui não pode acontecer, a gente tem que minimizar ao máximo o número da função orgânica. Então, para essas funções que são inerentemente à ponta, aldeídos e ácidos carboxílicos, sempre começa a numeração por eles. Tudo bem? Então, a numeração, sempre que tiver ácido carboxílico, começa por ele. Então, esse aqui vai ser o carbono. Ok? Ácidos carboxílicos é só isso, né? A parte da nomenclatura. Não fica mais complicado do que isso, né? Obviamente, você consegue colocar ramificações maiores, consegue colocar cadeias maiores, mas acho que sabendo o que a gente sabe até hoje, que a gente, desde hidrocarbonetos, vocês conseguem fazer. Um ponto interessante sobre ácidos carboxílicos que podem ser graxos. Podem encontrar essa nomenclatura em alguns exercícios, em alguma teoria. O que são ácidos graxos? Encontram bastante na natureza, e graxo, leiam como longo. Então, é um ácido bem longo. É um ácido que tem mais de 11 carbonos. Putz, mas por que a gente vai usar um ácido de 11 carbonos? Uma coisa muito, muito fora do comum. A gente vê bastante isso na parte de bioquímica
Quem teve bioquímica sabe que isso aqui é muito utilizado na reação em lipídios, a reação de esterificação de lipídios. Para fazer sabão, por exemplo, a gente usa ácido graxo para fazer os lipídios, são ácidos graxos, vem de ácidos graxos, né? São triésteres de ácidos graxos. Então, isso aqui são bem importantes em reações orgânicas, principalmente bioquímicas. Ok? É que eu falei para síntese de lipídios, eles são bem utilizados. E também recebe alguma abreviação, acho que eu trago aqui, que, cara, se eu for desenhar 17 carbonos para vocês desse jeito aqui, seria carbono, 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 carbono. Eu ficaria desenhando vários carbonos aqui, com a slide inteira ser bem horrível. Então, ao invés disso, alguns exercícios, alguns livros trazem essa abreviação. Então, tem um CH3 ligado a 16 CH2 seguidos. Então, isso aqui é um CH2, ligado a um CH2, ligado a um CH2, e vai ligando até o 16º CH2. E esse sim é ligado ao COOH. Ok? Esse aqui vai ser ligado ao CH3. Então, essa abreviação, não se assustem, é só para diminuir o tamanho da molécula. Não entendi a pergunta. No caso, teria 32 hidrogênios, né? Seria 32 hidrogênios, mas carbono tem só 16. Ok? Enfim, de ácidos é isso. Eu vou dar... Tem alguma pergunta, né? Perguntas são muito bem-vindas nessa aula, bem importante. Essa parte de ácidos, cara, provavelmente a função mais importante. Breno, eu desculpa te perguntar isso de novo, mas eu não entendi o motivo pelo qual você explica aquele negócio que ele libera prótons. Vai facilitar a energização? Vai facilitar alguma coisa? É uma peculiaridade dos ácidos. Por que eles são ácidos? Ok? Por que a gente chama de ácidos carboxílicos? Porque ele tem essa característica. Essa característica é o que dá a ele esse nome. Por isso que é importante entender. De liberar prótons. Isso. Beleza. Ok? Tem alguma coisa a ver com a energia, que ele conduz energia mais fácil? Quando a gente tem íons em água, a gente tem condução de eletricidade. Então, em tese, ele conduz eletricidade, mas não é por isso, é uma característica dele. Então, pelo aquele argumento que eu fiz de eletronegatividade. Não é para conduzir energia. É uma consequência, não uma causa. Valeu, meu querido. Ok. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma super breve explicação de ésteres, né, esse comecinho. Obviamente não vou passar toda essa hora, porque eu não quero passar correndo para essa função também muito importante. Só que, quando a gente pensa em ésteres, né, a gente primeiro vê que nome estranho, né, nome estranho, éster, né, e a gente pensa, já penso em aromatizante, em flavorizante. Então, vi alguma coisa, um exercício. O seu João estava querendo um composto orgânico para colocar o cheiro de banana em seu produto. Já pensa em éster. Cheiro de banana, cheiro de fruta, se pensa em éster, ok? Toda essa indústria de perfume e tudo mais, a gente vai pensar nessa parte de éster. Tudo bem? É uma coisa que tem que estar no cérebro de vocês, para já ser ligeiro. Então, uma pergunta. Aromatizante, flavorizante, essas coisas, pensem em ésteres. São muito usados para isso industrialmente. Principalmente de flores e frutas. Ok? Então, aroma ou saborzinho de fruta industrial é de éster. Chamado para imitar isso. Uma coisa que tem que ser automática. Ok? E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês nesse comecinho. Eles vão ser derivados de ácidos carboxílicos. Eles são bem parecidos. Tipo, a forma deles, vocês veem que é bem parecidinho. Então, tem o C2O ligado ao oxigênio, só que esse oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Vai estar ligado em um grupo diferente. A gente vai ver mais para a próxima aula o que isso vai dificultar. A nomenclatura vai dificultar bastante e vai dificultar que eles não vão liberar o hidrogênio, ok? Porque, como a gente falou nessa aula, quando tem C2O ligado ao oxigênio, aqui nos ácidos estava ligado ao hidrogênio. E esse hidrogênio que ia sair. Ia sair da molécula. Para ionizar e acidificar o meio. No caso dos ésteres, como a gente não tem esse hidrogênio, ele não vai ter um caráter tão ácido, ok? Ele não vai ter aquele caráter de liberar o hidrogênio, porque esse hidrogênio vai ser substituído por outro grupo orgânico. Aqui vai ter vários carbonos. Não vai ter aquele hidrogênio que a gente chama de ionizável.
tudo bem? Ah, É só um entendi. pouquinho para a próxima aula que os ácidos têm, os ésteres não têm. São muito parecidos, mas essa diferencinha na molécula já difere bastante o comportamento dele. Beleza. Tudo bem? Ô, Breno, não significa que ele é oxidado mais, né? Significa que aconteceu uma reação de esterificação e aí meio que juntou duas cadeias, né? Eu entendi a parte do oxidado. Eles são... Se for ver o carbono, isso é uma parte bem até interessante. Se for ver o carbono dos dois, eu vou desenhar um ácido aqui. Estou extrapolando aqui um pouquinho do tempo da aula. Mas eu vou desenhar um ácido simples, ligar no carbono aqui. Isso aqui vamos fingir que está ligado no carbono também. Ok? Se for de oxidação, não sei se vocês aprenderam a ver NOx. Eu vou falar um pouquinho de NOx aqui, mas por cima. Você pode... Nem vou falar de NOx, vai ser uma coisa mais simples. Este carbono aqui, ele está ligado, dupla ligação com oxigênio, ok? Uma ligação com outro oxigênio e uma ligação com outro carbono, tudo bem? Não dá para fazer mais nada. Não, só pensa nas ligações. Duas com oxigênio, outra com outro oxigênio e uma com carbono. E este carbono aqui do ácido, duas com oxigênio, uma com outro oxigênio e uma com outro carbono. Então, em termos de oxidação deste carbono, eles estão iguais, ok? Uhum. Então, não fala de diferença de oxidação entre ácido e éster. Não faz sentido falar isso, tudo bem? Faz sentido, porque depois que você tira, eu lembro que você falou que depois do ácido carboxílico ele vai ficar CO mais água, então não tem mais Isso. Se você for oxidar mais ácido carboxílico, ele vira CO2 mais água. Você vai ter que queimar ele para isso. Faz sentido. Então, ele só vai acontecer por conta da reação de esterificação. Isso, você pode transformar um no outro. Não é uma reação de oxidação, é uma reação de esterificação, mas um pouquinho de spoiler da próxima aula e das aulas de reações, ok? Desculpa. Beleza? Não, que é isso. É isso. Já extrapolei um pouquinho o tempo. Vamos lá, se divirtam nas próximas aulas, ok? Até semana que vem. Até, Breninho. Tchau, tchau.